Porque, Gabriel, se a gente for pensar, a gente fala aqui um termo, tá? Sempre cria termos novos aqui. A gente fala do círculo virtuoso do combo rural, né? Mas é o ciclo virtuoso da regularização de imóveis. Todo mundo ganha, né? Total. Aquele proprietário de imóvel rural, aquele poceiro, ele está muitas vezes irregulado do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do cartório do domínio da posse, no INCRA, né, na Receita Federal. E o imóvel urbano, mesma coisa, está irregular junto à prefeitura, está irregular junto ao próprio cartório. E muitas vezes ele não consegue fazer alguma ação no imóvel dele que ele queira. Então, com a regularização, ele ganha, que ele vai ter um imóvel regular, o profissional ganha, nós profissionais, que vamos regularizar o imóvel rural dele, o governo ganha, né, que vai ter mais impostos, né, seja imposto rural ou seja imposto urbano, né, e ainda impostos atrasados, né, ele vai ter que pagar algumas coisas, né, de Perfeitamente. antes, e o cartório ganha que vai ter mais imóveis rurais regulares. Então, é um ciclo virtuoso aí, né, que todos E ganham com a regularização eu de imóveis. Perfeito. Eu falo assim, quando às vezes eu faço live e tudo mais, né? Sim, Tipo, dando aula, enfim. Eu falo assim, dois pontos, né? Primeiro, muitas vezes o proprietário, ele tá irregular, mas ele não queria estar. Ele queria estar correto. Ele simplesmente ele tem aquele imóvel porque ele herdou, porque ele comprou numa época que isso não era avisado, isso não era falado, não encontrou um profissional para auxiliar ele. sim. Enfim, N fatores. Aí você fala assim: ah, mas o cara é um pô, o cara tem a, o cara é o poceiro ali, e pô, o cara não regulariza. Não, meu, não é que o cara é maldoso, saca? Não é. O cara, Nunca às teve vezes, muitas problema. vezes, Nunca nunca teve teve problema, problema, nunca exatamente, precisou nada, fazer exatamente. nada. O Pô, ele avô nem dele nunca viu. teve. É, Não, pô, não era outro mundo, outro mundo, outro mundo. Perfeito. outro mundo. E aí, de repente, pô, aí o cara ele vê que agora é possível, que é um bom investimento, né? É um bom investimento você ter o seu imóvel regular e tal. Então, ele não é que ele quer estar regularizado, ele precisa só da oportunidade ali de ter um profissional que vai abraçar o caso dele e ter a grana ali para investir. Tudo bem, isso muitos, pô, conseguem assim. E um outro ponto que você falou, né, do ciclo virtuoso do combo rural e da regularização de imóveis como um todo, assim, que eu acho muito interessante. Você fala assim, o proprietário ganha, o profissional ganha, quem for comprar o imóvel ganha também, porque vai poder Sim. financiar. O cartório, ele tem mais imóveis registrados. E aí tem um ponto que eu sempre falo, tem gente que fala assim, pô, Gabriel, você tá vendendo demais o seu peixe, mas ó, Pior que não é não. eu bato forte nessa tecla que tem um último item que é o seguinte: quando você tem muitos imóveis regularizados, né, dentro do sistema jurídico financeiro, você aumenta a segurança jurídica do país, porque a garantia de propriedade, ela é mais consolidada, ela é mais sólida. Você tem maior garantia à propriedade. E todo o sistema capitalista que a gente vive, ele é calcado no quê? Na propriedade privada. Não estou Sim, discutindo o que é bom e o que é ruim, simplesmente sim, estrutura de econômica. Então é o capitalismo e ele é calcado na propriedade privada. Quanto mais propriedades privadas eu tenho registradas e dentro do sistema jurídico financeiro, né, maior a segurança jurídica do país. E com isso, maior a percepção de valor do mundo sobre o país. Ele é um país mais sério, vamos dizer assim. Sabe uma coisa assim? Pô, é um país sério. É um país que leva a propriedade a sim. sério. Tem segurança jurídica nas coisas. Não vai acontecer um transtorno e tal, pô. Lá eles levam a sério esse negócio. E aí você aumenta o quê? Você aumenta a percepção de valor do país perante o cenário internacional. Então aí a galera, é aí que entra que a galera fala que eu viajo, porque fala assim, pô, quer dizer então que você. Pô, total. Eu, no meu trabalho de formiguinha aqui, pô, regularizando os imóveis, ensinando alguns alunos, a gente contribui para o desenvolvimento do país, pô. É. Eu acredito muito nisso, sabe? A gente trabalha também com planejamento urbano, planejamento de cidades, né? E não sei se você já Total. viu aquele ditado: você não consegue planejar o que você não conhece.
Nossa, né? perfeito. Então, hoje nós temos um problema grande, principalmente nas cidades menores, que as prefeituras não conhecem o seu território. Se você chegar numa prefeitura hoje, né? Quais são as áreas públicas da prefeitura? Qual a área que vai deixar de ser rural para ser urbana? Tem um plano diretor para onde a cidade está crescendo, né? Então, e você, para eles dizerem isso, é muito difícil. Reurb, vai crescer para onde? E isso valoriza a própria área urbana, principalmente, né? Então, para essa área vai ter loteamentos regulares. Não é como antigamente, que vai crescer na cidade, crescendo Loucura, desordenado. né? Loucura. Por quê? Porque ninguém conseguia gerir. E era assim, né? Tem vários loteamentos que nem são loteamentos, não estão nem registrados no cartório. A gente diz que é loteamento, diz que é condomínio, e muitas vezes nem é. Então, a regularização de imóveis consegue trazer ali o que é o imóvel, né? Espacializar. Opa, eu tenho uma densificação de casas aqui, imóveis rurais aqui, eu posso crescer para essa área rural aqui, a minha visão de crescimento desse polo é melhor, né? Para essa região, que eu vou conectar com outro polo urbano e tal. Então, essa visão das áreas públicas, das áreas particulares, isso é muito importante para o crescimento do país também, né? E a regularização Total. traz isso, né?